Boa noite, irmãos queridos. Eu sou a Carla Simone, essa aqui é a minha irmã Carmen. Nós estamos aqui muito felizes pela oportunidade de estarmos realizando o Evangelho no Lar junto com vocês nessa noite de domingo. Uma boa noite a vocês. Bem, nós vamos falar para vocês que todos podem fazer o Evangelho no Lar. Mesmo que você esteja sozinho nesse momento. A gente sabe, né, que nunca estamos sozinhos. Temos sempre os nossos amigos espirituais perto de cada um de nós. Quem quiser e puder, é claro, colocar uma jarra, um copinho de água, para depois que nós terminarmos o Evangelho, a leitura, as reflexões, elas serem consumidas. E se não conseguir tomar tudo agora, pode deixar para depois ir tomando aos poucos, porque ela vai ser fluidificada com tudo aquilo que cada um de nós necessitamos para a nossa melhoria moral e espiritual. Dando sequência agora, nós vamos ler uma página do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. O corpo merece cuidados para ser preservado sadio. Desprezá-lo sob qual for o pretexto é ato de rebeldia contra Deus, que nos concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral, sem o ataviar com exageros ou viver para ele conforme fazem muitas pessoas. Resguarda-o e protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. Deus nos deu um corpo para que nós tivéssemos a oportunidade de estar na Terra hoje fazendo a nossa prova. Só que hoje em dia as pessoas distorceram um pouco o conceito do que é o corpo e ficam de várias formas tentando modificá-lo. Mas essa não é a função do corpo. A função dele é só nos auxiliar nessa prova. A gente tem que lembrar que nós somos espíritos encarnados para viver uma experiência até que o nosso corpo tenha que ser devolvido à natureza. Então, temos que cuidar dele da melhor forma, aproveitar essa oportunidade de estarmos aqui e, no momento certo, devolvê-lo da forma que recebemos e, principalmente, termos a certeza que fizemos o bom proveito dele. E agora vamos fazer a nossa prece inicial. Vou pedir a vocês que fechem os olhos, pensem em Jesus e vamos começar a nossa prece. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje realizando o Evangelho no Lar. Momento em que lemos e refletimos sobre essa obra codificada por Allan Kardec, que nos dá um norte a seguir, um caminho que nos dá a oportunidade de elevação moral e espiritual durante a nossa estadia aqui na Terra. Agradecidos, damos como iniciado o Evangelho no Lar da noite de hoje, dizendo juntas, graças a Deus. Vamos fazer agora a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec. Iremos ler o item 25 do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que estes possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igual a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos um mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação
não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo do fruto dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. E eu gostaria aqui de abrir um parêntese e dizer que quem responde a pergunta é São Luís, na cidade de Paris, no ano de 1859. São Luís, santo católico que foi o rei Luís IX da França, teve um reinado marcado pela justiça e caridade. Em vários momentos, Allan Kardec deixou registrado a importância dele nas obras da codificação, o chamando de mentor e presidente espiritual da Sociedade Espírita Parisiense. É interessante nós darmos uma parada para refletir sobre isso, porque São Luís aparece em várias obras da codificação e muitas das vezes a gente não sabe que várias vezes, inclusive na própria Revista Espírita, o Allan Kardec o chama de mentor. E em alguns momentos, né, Carmen, ele até se coloca fazendo perguntas, questionando, e tinha uma relação, como Chico tinha com Emmanuel, tinha Allan Kardec com São Luís. Uma relação muito próxima e de muita confiança. Bem, agora a gente vai primeiro refletir sobre o que é encarnação, né? É o corpo, quando o seu espírito se torna corpo. Para quê? Né? Para que a gente precisa desse corpo durante a nossa estadia aqui na Terra? Precisamos desse corpo para continuarmos a nossa evolução. Nós somos seres espirituais em uma experiência carnal. E quando a gente fala encarnação, está se relacionando à primeira vez que nós, os espíritos, nos tornamos corpo aqui na Terra. E eu também gostaria de acrescentar que todos nós somos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes. Mas nem todos fomos criados ao mesmo tempo, porque Deus nunca para de criar. Mesmo todos tendo oportunidade de encarnar quantas vezes for necessário, e nós vamos reencarnar até que cheguemos a espíritos puros, que esse é o objetivo da encarnação. Cada um vai encarnar no seu tempo, mas todos um dia chegaremos a espíritos puros. E Deus também nos deu o livre-arbítrio, e é Ele que nos diz o tempo que essa caminhada vai levar. E sempre tendo em conta que o livre-arbítrio traz também junto dele a responsabilidade sobre tudo que nós fazemos. Se você quer ter uma ideia de como vai ser o seu futuro, pense no que você está fazendo hoje. Vamos lembrar, né, e termos a certeza que Deus é um Pai misericordioso, justo e bom. Quando a gente acredita realmente nisso, a gente nunca pensa que a encarnação e a reencarnação, que é a gente voltar por causa da necessidade de domarmos as nossas tendências e desenvolvermos as nossas virtudes, a gente acredita que Ele não vai dar preferência para um e não vai dar uma oportunidade para outro. Deus dá oportunidades para todos nós. Agora, a forma que nós vamos usar o livre-arbítrio depende de cada um. E ao pensarmos em punição, a gente tem que lembrar que a Terra é uma escola e estudamos o que temos necessidade no plano espiritual e reencarnamos aqui para fazer a prova. E sempre levando em conta que Deus é justo e tudo que a gente passa aqui de dificuldade é consequência de alguma coisa que fizemos no passado. Bem,
vamos lembrar também daqueles nossos irmãos que infelizmente não querem aproveitar a oportunidade de reencarnar. Então, para eles, sim, eles têm a obrigação, que é a chamada reencarnação compulsória, de voltar aqui mesmo sem querer. Mas isso é um sinal em que Deus não é um pai que quer o mal para o seu filho. Ele está ali. Cada vez que nós viemos aqui, é uma oportunidade de educação, de progresso, de mudança, de transformação. E, principalmente, nós somos filhos de Deus, abençoados pela oportunidade de virmos aqui na Terra e aprendermos um pouquinho e depois retornarmos para a nossa verdadeira casa, que, como fala aqui, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bem, agora vamos para a prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus. Primeiro agradecer a vocês, né, por estarem junto de nós nesse domingo à noite. E agora fecharmos os nossos olhos, entrarmos numa conexão de agradecimento, pedindo a Deus que continue ao nosso lado, pois estamos abertos aos seus ensinamentos. Que continuemos, Senhor, buscando o remédio mais profundo que Jesus nos deixou, que é o Evangelho. Mas não só para estudarmos, não só para lermos, mas sim para colocarmos em prática. Temos sim, Senhor, consciência que ainda podemos melhorar muito, mas também temos a consciência que Tu está sempre ao nosso lado. Com o coração repleto de gratidão, pedimos permissão para encerrarmos o estudo do Evangelho no lar de hoje, dando juntos graças a Deus. Vamos beber agora a água fluidificada. E encerramos dizendo: paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.